Olá a todos, uma alegria estar com vocês aqui hoje para a nossa aula em torno do livro da UERJ, primeiro exame de qualificação da UERJ, né? Cuja obra literária é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Como vocês sabem, os exames de qualificação da UERJ, dentro da prova de linguagens, tem sempre uma leitura obrigatória, né? Em cada um dos exames. E esse ano, o primeiro exame vai ter como obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e o segundo exame vai ter Assim na Terra como Embaixo da Terra, tá? De Ana Paula Maia. Eu sou Gabriel Chagas, professor de Língua Portuguesa e Literaturas, atualmente faço doutorado em Literatura e Ciências Humanas na UFRJ, minha casinha, da qual muito me orgulho. Hoje, portanto, nós vamos fazer a nossa aula em torno desse livro importante do pré-modernismo brasileiro, do começo do século XX, chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma, e o autor é Lima Barreto. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é entender quem é esse autor, né? Quem foi esse escritor tão importante no nosso país, chamado Lima Barreto. Tá? E o Lima Barreto é um escritor a respeito do qual nós podemos dar vários ângulos. Hoje, nós vamos nos debruçar sobre o ângulo específico, né, da questão do nacionalismo, da crítica às estruturas da nação e à política da época em torno da obra que tem como protagonista o Major Policarpo Quaresma. Tá bom? Então, devemos começar falando do autor. Quem é esse autor? Pessoal, hoje estava dizendo, então, Afonso Henriques de Lima Barreto, esse escritor que nasce em 1881, tá? Portanto, no final do Segundo Reinado. Lembra vocês, rapidamente, aqui da história do Brasil, o Segundo Reinado vai até 1889, quando chega a República, né, através de um golpe. E Lima Barreto é esse homem que nasce no final do Segundo Reinado. Ele nasce, percebam, ele é um homem negro que nasce numa sociedade ainda escravocrata, e embora ele tenha sido livre a vida inteira, e ele próprio nunca foi escravizado, ele vem de uma genealogia de escravizados, né? Então, isso por si só já nos deixa muito clara a temática da exclusão, né? A temática da exclusão, que é um ponto que vai atravessar toda a obra do Lima Barreto, não só o Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas todos os livros do Lima Barreto vão ter algum tipo de exclusão, tá? Falando especificamente sobre o Policarpo Quaresma, né, que é esse livro dele, adoraria aqui falar todos os livros do Lima para chegar no Policarpo, mas isso não é nem necessário nem possível fazer agora. Então vamos focar no livro da UERJ. Esse homem, que é o Lima Barreto, ele próprio, a gente começa a ver uns pontos interessantes na vida dele, nele próprio, antes de cair no personagem. Que o Lima é esse cara que nasce em 1881. Aos 6 anos de idade, a mãe do Lima Barreto morre de tuberculose, a Dora Amália Augusta, né? E logo em seguida, o pai fica, enfim, tendo que bancar a família inteira, aquela coisa toda. A mãe era professora primária, o pai era tipógrafo, né? Tipógrafo trabalhava no jornal. Só que o pai era vinculado a um jornal do Império. Quando vem a República, acaba o Império. Quando acaba o Império, acaba o emprego do pai do Lima Barreto. Ele se torna um dos vários desempregados da República. Tá? Desempregados da República é um termo usado na historiografia brasileira para as pessoas que perderam os trabalhos ligados ao Império a partir de 89, de novembro de 89. Enfim. E aí o pai do Lima fica desempregado, o Lima Barreto ainda é muito jovem nessa época, né? Tem 8 anos, 7 anos quando vem a República, né? E quando vem a Lei Áurea, 8 anos quando vem a República. O pai do Lima Barreto vai trabalhar numa colônia de alienados, que é uma espécie de hospital psiquiátrico, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque o pai do Lima Barreto vai trabalhar numa colônia de alienados, que é um lugar onde as pessoas com surto psiquiátrico estão, e o próprio pai do Lima Barreto tem um surto. Ele mesmo ele enlouquece, um termo assim mais popular, né? O pai do Lima Barreto surta. O pai do Lima Barreto é diagnosticado com neurastenia, que hoje seria mais ou menos o que a gente chama de esquizofrenia, né? E o que acontece com o Lima? Ele vê que tem que bancar uma família inteira, que o pai fica impossível de trabalhar. E muito jovem, aos 21 anos, Lima Barreto se torna um funcionário público. Tá? Por que eu contei essa breve história do nosso autor para chegar ao nosso personagem? Porque Triste Fim de Policarpo Quaresma é a história de um funcionário público, né? E aí vai vir o ponto 1 desse materialzinho que eu fiz. Policarpo Quaresma é um funcionário público, né? Ele trabalha no funcionarismo público, assim como Lima Barreto fez. Lima Barreto era amanuense, ou seja, ele escrevia os documentos, amanuense vem de mão, né? Ele era uma pessoa que fazia os documentos à mão na Secretaria de Guerra, né, da Primeira República. E o próprio Policarpo Quaresma era também um funcionário público. E é muito interessante para a gente pensar que o Policarpo é um funcionário público. O Policarpo ele vem uma vida absolutamente estável. E percebam o que eu vou dizer agora, não esqueçam disso. O funcionarismo público, até hoje,
é muito associado a uma ideia de estabilidade, de tranquilidade, né? de um concursado público, de alguém que chegou a um determinado nível que tem mais tranquilidade e estabilidade. Até hoje a gente tem esse imaginário. Na época do Lima não era diferente. Né? Barreto, ele próprio é funcionário público e ele enfim, tem essa questão na vida dele. E não é à toa que ele usa a imagem do funcionarismo público para falar do Policarpo. Porque o Policarpo é esse personagem, protagonista do seu livro, que tem uma vida estável, tranquila, pacata, rotineira. A ideia da rotina é muito importante. O Policarpo dorme e acorda no mesmo dia. O Policarpo faz todas as coisas no mesmo momento. Ele tem uma rotina muito certinha, uma rotina de funcionário público, né? Aquela coisa bem certinha. E a coisa do ser certinho é fundamental para a gente entender o desenrolar desse livro. Porque qual é a história do livro na prática? É a história de um cara chamado Policarpo Quaresma, que é chamado de major, né, no subúrbio, um título que ele recebe, embora ele não seja major no sentido literal, militar do termo. E esse funcionário público, que, portanto, é uma imagem associada à estabilidade, à tranquilidade, esse funcionário público ele vai ter uma série de rupturas da estabilidade. O livro Triste Fim de Policarpo Quaresma não é nenhum spoiler dizer que tem uma coisa ruim no final. O nome é Triste Fim, né? Acho que o título já nos mostra. E não é à toa que o título é Triste Fim, porque a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma nada mais é do que uma sucessão de frustrações, de uma vida atravessada por frustrações, uma vida de uma pessoa estável, tranquila e pacata, a imagem do funcionarismo público como algo estável, que é atravessada por frustrações ao longo de sua vida, tá? E aí muita gente fala assim, nossa, mas por que o nome do livro é Triste Fim e não só Policarpo Quaresma, né? E eu arrisco a dizer, né, que o Triste Fim de Policarpo Quaresma tem esse nome porque toda e qualquer obra de ficção inaugura um universo a partir da linguagem. Vou repetir. Toda e qualquer obra de ficção inaugura um universo a partir da linguagem. E perceba, o universo que se inaugura não se inaugura na primeira página do livro, nem na primeira cena do filme. Ele se inaugura no seu título. Então, quando a gente tem, por exemplo, um livro como Triste Fim, de Policarpo Quaresma, não é a mesma coisa que Policarpo Quaresma. Quando nós temos um livro como Dom Casmurro, por exemplo, cujo título é dado com o nome do Bentinho, e aí, quando virou minissérie, a minissérie se chama Capitu, não se chama Dom Casmurro, e isso inaugura o universo de linguagem. E o universo de linguagem que é inaugurado pelo Lima Barreto nesse livro é um universo atravessado por frustrações. A estabilidade, a vida pacata, a vida tranquila, que é atravessada por frustrações. Quais frustrações são essas, vocês me perguntam? Eu espero que a essa altura do campeonato todo mundo já esteja pelo menos começando a ler o livro, né? Mas eu vou falar aqui algumas informações para quem já leu entender melhor e quem não leu ainda, vou deixar aberto. Alguns alunos perguntaram se eu vou dar spoiler do final. Fiquem tranquilos que eu vou delinear, mas o spoiler eu deixo para vocês lerem, para não estragar a experiência. Quem quiser o spoiler, manda mensagem no Instagram depois, no privado. Mas eu vou falar os pontos principais para ajudar a prova de vocês. Gente, o que a gente tem que entender? A vida do Policarpo, o resumo da vida dessa obra, nada mais é do que uma sucessão de frustrações e uma vida que, a princípio, é pacata. Por que o Policarpo se frustra tanto? Porque o Policarpo é um nacionalista ufanista. O que é ufanismo? Não esqueça essa palavra. Ufanismo é um nacionalismo cego, exagerado, um nacionalismo sem lógica, um nacionalismo sem pé nem cabeça, um nacionalismo que não tem nenhum raciocínio, que acha que o Brasil é perfeito, ponto final. E quem falar o contrário disso está errado. Policarpo ele é um nacionalista nesse nível. Ele decora o nome dos rios, ele quer aprender o nome das montanhas, ele quer decorar tudo, o nome dos presidentes, ele quer saber tudo o que aconteceu no Brasil, todos os mínimos detalhes, de maneira muito cega e obcecada. E os projetos de Policarpo Quaresma nada mais são do que reverberações do seu nacionalismo. Vou falar essa frase. Esse materialzinho que eu fiz aqui já é um resumo para quem quiser copiar, tirar print, ficar à vontade, tá? Mas eu vou falar de novo essa frase para vocês ficarem com ela bem na cabeça. As frustrações do Policarpo, os projetos que são frustrados, os projetos frustrados do Policarpo são reflexos do seu nacionalismo cego, do seu nacionalismo exagerado, do seu nacionalismo ufanista. Beleza. E quais são as bases para a gente entender a lógica do Lima Barreto fazer um livro sobre isso? O Lima Barreto publica primeiro, em 1911, tá? o livro Policarpo Quaresma no jornal, depois ele une tudo e faz um livro mesmo, um volume, em 1915, tá? que vira esse livrinho aqui que a gente conhece, que virou em 1915.
Nesta época, o Brasil estava passando, como vocês sabem, pela sua Primeira República. E Leão Barreto era um grande crítico da Primeira República. Não à toa, nós temos um episódio histórico claramente marcado nesse livro, que é a Revolta da Armada. A Revolta da Armada aparece claramente no livro. Tá? Quais são, então, as frustrações desse personagem que ama o Brasil acima de tudo e percebe que o nacionalismo idealizado não leva a lugar nenhum? São 3 frustrações, eu vou analisar ponto a ponto agora nesse material. Mas a frustração do Policarpo a gente pode dividir em 3 vertentes, 3 pés. Não à toa, o livro é dividido em 3 partes. Tá? A gente tem a frustração linguística, a frustração agrícola e a frustração política. Repetindo, a frustração linguística, a frustração agrícola e a frustração política. Eu dividi em 7 pontos a história do livro, elas estão aí nos aspectos centrais do enredo. Vou falar ponto a ponto agora, fiquem tranquilos. A frustração linguística é o primeiro momento do livro. A primeira parte da história, como é que começa o livro, né? O Policarpo decide que falar português não é algo brasileiro de verdade, que nós devíamos falar tupi. Nós devíamos falar tupi. O Policarpo percebe que o português é uma língua emprestada, o português é uma língua europeia, e nós tínhamos que falar tupi-guarani. Uma possibilidade de interpretação muito interessante é que o Policarpo é uma sátira do próprio romantismo. Não sei se vocês se lembram, mas o romantismo da literatura brasileira tinha essa ideia muito forte de exaltar o índio, exaltar a natureza brasileira, exaltar a fauna, a flora e tudo mais. Essa exaltação é satirizada pelo Leão Barreto. É como se ele dissesse, olha, esse amor cego pelo Brasil não faz tanto sentido assim, porque o Brasil tem um monte de problema. O Brasil é desigual, é autoritário, é violento, é racista, é problemático em vários sentidos, é corrupto. Ele bate de frente com essa questão. Portanto, quando o Policarpo diz o português é uma língua emprestada, nós temos que falar tupi, o que ele faz na história? No comecinho do livro, Policarpo escreve um requerimento, vai à Câmara dos Deputados e pede que vire lei, que a língua do Brasil vire o tupi-guarani. O tupi. O que acontece com o Policarpo quando ele pede que o tupi vire a língua do Brasil? E aí nós vamos ao terceiro ponto. O Policarpo é tido como maluco. O pessoal fala, esse cara é doido, ele tem que ser internado porque ele quer falar tupi, não faz o menor sentido, isso é uma loucura. Quando acontece isso, a gente já delineia, eu não vou aqui só contar a historinha inteira do livro, porque vocês lerão o livro, então eu vou já desmembrar alguns pontos de análise importantes. Tá? Quando acontece isso, a gente tem uma coisa fundamental na obra do Leão Barreto, que é a ideia da loucura, o conceito de loucura. Esse número 3 que eu botei para vocês aí, o Policarpo é tido como um louco, né? Ele é internado, é algo muito interessante para a gente refletir na própria vida do autor, do Lima. Por quê? Porque o pai do Leão Barreto, como disse a vocês, foi internado. Ele trabalhava com pessoas alienadas, com pessoas com problemas psiquiátricos, e o próprio pai do Leão Barreto foi internado. E, ao longo da vida, o próprio Leão Barreto foi internado. Leão Barreto é internado 2 vezes. Ele morre em 1922, ele foi internado 2 vezes, uma em 1917 e uma na noite de Natal, em 1921. Então, Leão Barreto, ele foi internado 2 vezes. Ele escreveu Policarpo antes de ser internado, mas o pai já tinha sido internado. Então, a ideia da loucura é algo que perpassa a vida inteira do Lima Barreto. E nós podemos dizer, percebam, nós podemos dizer que a obra do Lima sintetiza a exclusão, porque a loucura é um tipo de exclusão fortíssimo, fortíssimo. O conceito de loucura é um tipo de exclusão fortíssimo. E você diz, como assim exclusão? Quando a gente fala em exclusão, a gente pensa nas exclusões sociais mais óbvias, racismo, machismo, xenofobia, homofobia, enfim, vários tipos de racismo, de preconceitos e tal. Tudo isso é exclusão, é óbvio. Mas o conceito da loucura também é uma categoria de exclusão. Por que a loucura é uma categoria de exclusão? E aí eu vou lembrar a vocês do senhor Michel Foucault, grande Michel Foucault, filósofo francês. Michel Foucault, um filósofo do século XX, depois do Leão Barreto, nessa época Foucault nem era nascido, mas o Foucault escreve, lá ao longo do século XX, um livrinho chamado História da Loucura. Esta obra, que é maravilhosa, todos deveriam ler, o Foucault ele tem um conceito muito interessante, que é qual? A loucura é uma categoria de exclusão e, parafraseando Foucault, a loucura é excludente porque a loucura é destituir o sujeito de linguagem. Preste atenção nisso. Destituir o sujeito de linguagem. O que é destituir o sujeito de linguagem? Quando alguém é categorizado como louco, doido, maluco, assim, independente do nome, pode ser um nome técnico, esquizofrênico, algo do tipo, quando alguém é categorizado, você vê lá no Foucault a explicação disso com mais detalhes,
essa pessoa perde o direito de ter discurso, perde o direito de falar. E a fala, o domínio da linguagem, é algo fundamental, é o que nos faz, o que nos diferencia como seres humanos do domínio da linguagem. Então, se um assassino, por exemplo, comete um crime, mesmo o assassino tem direito de defesa, ele pode falar alguma coisa se for no tribunal. Mas se a pessoa é taxada como louca, ela perde totalmente todo e qualquer tipo de direito. Tanto que, até hoje, né, se alguém é considerado fora das suas faculdades mentais por um laudo psiquiátrico, a pessoa não tem direito nem de gerir o próprio dinheiro. Né? Os herdeiros já podem mexer no próprio dinheiro. Então, isso é uma coisa muito interessante. Né? Como é que o Leão Barreto, e o que você vê com o Leão Barreto? O Leão Barreto ele vai internado 2 vezes, sendo que ele nunca foi, de fato, categorizado como paciente psiquiátrico. O Lima era alcoolista, isso ele era. Ele foi internado 2 vezes e na ficha dele vem escrito alcoolista. Né? Ele era alcoolista. Mas a loucura é uma categoria de exclusão. Não à toa, olha como tudo está amarrado, não à toa, na época de Lima Barreto, em geral, quem era internado eram pessoas pobres, negras, periféricas e suburbanas. E negro, periférico, suburbano e pobre, na Primeira República, era sinônimo, praticamente, né? Se a gente for parar para analisar historicamente a época do Lima. Então, o Policarpo perde o direito do discurso, ele é destituído de defesa, enquanto o próprio Leão Barreto haveria de ser destituído poucos anos depois de ser internado. E o pai dele também passou por isso. Então, essa imagem da loucura é algo que a UERJ sim pode cobrar de vocês. O fragmento do livro, logo depois que o Policarpo pede lá na Câmara a língua tupi, a parte do livro em que o Policarpo é tido como doido e vai internado, não é só belíssima em termos literários, como é importantíssima, é muito, muito fundamental para você poder analisar a obra como um todo. Existe um teórico francês, um filósofo francês, chamado Roland Barthes. O Roland Barthes ele escreve um livrinho chamado Fragmentos do Discurso Amoroso. Não se preocupe com essa citação, é só uma ideia. O Barthes diz que a pior resposta é a não resposta, porque a não resposta anula o outro como sujeito. O que significa isso? Não responder é a pior resposta que um indivíduo pode dar a outro, porque a não resposta anula o outro como sujeito. Se você xinga alguém, você está dizendo que aquela pessoa está sendo xingada porque você identifica um indivíduo, um ser humano. Agora, se você não faz nada, você ignora, é a pior resposta possível, que você anula o outro como sujeito. Se a gente conectar o raciocínio que eu falei do Foucault com essa ideia da linguagem do outro, a gente entende a gravidade dessa cena do Policarpo Quaresma. O Policarpo é tido como maluco, não dão direito de resposta, tanto que no livro, quando ele dá na Câmara, ele não é xingado, riem da proposta dele. E o narrador diz que xingassem, que falassem mal, mas uma galhofa desse tipo para pior humilhação, não sei o quê. Então, galhofa, né? Uma zoeira. O Policarpo é motivo de piada, ele não é xingado, ele é motivo de piada. E alguém ser motivo de piada, alguém ser taxado de louco, é, portanto, destituir o sujeito de linguagem. Esse indivíduo, Policarpo Quaresma, ele foi anulado como linguagem. E essa anulação, portanto, é anulação da loucura, é anulação da internação. Ele vai para o manicômio lá no livro, tá bom? E o livro é dividido em 3 grandes momentos, tá? E depois, eu repito, não vou dar spoiler, não se preocupe, eu estou só contando uma sinopse e para poder analisar bem, depois vocês, por favor, leiam o livro, que é maravilhoso. Policarpo é tido como doido, e aí o segundo projeto dele que eu falei, o primeiro é linguístico, o segundo projeto é o projeto agrícola, e aí vai número 4 e 5. O Policarpo vai fazer um refúgio no Sítio do Sossego. Ele sai, né? Ele, depois desse processo de ser internado, ele vai embora, a história se passa no Rio de Janeiro, ele se afasta da cidade e diz, vou para o interior, isso aqui não deu certo, ele tem um segundo projeto. O segundo projeto de Policarpo é agrícola. Ele fala, vou plantar porque a terra brasileira é muito fértil, a terra brasileira é muito produtiva, a terra brasileira é onde se plantando tudo nasce. Né? E ele fala, nossa, de onde ele tirou isso, meu Deus? Ele tirou isso de um mito, né? De um imaginário que nós temos no nosso país desde 1500. Como é que o Brasil foi inaugurado em termos de linguagem no mundo ocidental? O Brasil entra no concerto de nações ocidentais com a Carta de Provas de Caminho. Ah, mas já existia Brasil antes, é óbvio, né? A tradição indígena é riquíssima, importantíssima, e foi dizimada, né? Foi um genocídio. Mas o Brasil entra nesse concerto de nações ocidentais com a Carta de Provas de Caminho. A Carta de Provas de Caminho nada mais é do que o tempo de um relato para a Europa, mas o tempo inteiro ela está falando da terra brasileira como se fosse um Éden, um paraíso, uma terra exótica, desconhecida e um grande imaginário. Essa ideia de uma terra exótica, de paradisíaca, é forte até hoje. Lembrem, né, da música, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Esse imaginário está há pelo menos 5 séculos conosco.
E esse imaginário, que é o imaginário europeu, foi criado pela Europa, esse imaginário da terra exótica, diferente e tudo mais, ele ficou por vários e vários séculos. Leão Barreto, não à toa, muito esperto, absorve esse imaginário de terra perfeita, de terra maravilhosa, para associar ao nacionalismo cego de Policarpo Quaresma. Então ele vai fazer o quê? O Policarpo tenta botar a língua tupi, não dá certo na Câmara. E aí o Policarpo diz, não, mas o Brasil é perfeito, a terra brasileira é perfeita, vou plantar aqui tudo que eu quiser, vou fazer uma grande horta. Ele quer plantar, ele vai trabalhar a terra. E como diz o nome do livro, é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse projeto também é frustrado. E aí a plantação, e essa cena é maravilhosa, assim, nenhuma explicação substitui a leitura desse fragmento. O Policarpo Quaresma é atacado na sua plantação por formigas, por saúvas, daquela formiga grande. E a formiga destrói a plantação dele, o Policarpo fica de novo frustrado e percebe que a terra brasileira não é onde se plantando tudo dá. Então, olha que interessante. O Leão Barreto, satírico, irônico, mordaz, ácido na sua crítica, pega essa ideia de um país perfeito e tropical, com a colheita, com os frutos, e ironiza, desconstrói completamente. Olha o que ele diz, ele faz uma parte do livro que o Policarpo quer plantar uma terra maravilhosa e é tudo errado, as formigas atacam, destroem a plantação dele. Isso é muito interessante. O próprio conceito, aí nós cariocas entendemos isso melhor, o próprio conceito de cidade maravilhosa não é brasileiro, sabiam disso? O conceito de cidade maravilhosa ficou emplacado no Brasil no século XIX, quando uma escritora francesa vem para o Rio de Janeiro, fica encantada no século XIX com a beleza brasileira e escreve para Paris uma carta dizendo que o Brasil tinha uma vie merveilleuse. Vie merveilleuse, no francês, cidade maravilhosa. E ficou até hoje. Então, nem essa coisa tão carioca, tão tradicional, tão da gente, que é a cidade maravilhosa, nem isso veio de fato da visão do Brasil sobre o Brasil, né? Isso, na verdade, é uma ideia europeia. A construção que nós temos sobre o nosso país é uma construção europeia por excelência, completamente europeia, tá? Nunca se esqueçam disso. Já diria Edward Said, um grande teórico, tá? Das ciências sociais. O Said, indiano, ele diz que os impérios são narrativas. Os países são narrativas. Você cria um país a partir da sua narrativa. Por que as pessoas sonham em conhecer a Disney, por exemplo? Nada contra a Disney. Viva a Disney. Mas as pessoas sonham em conhecer a Disney. Tem outros lugares do mundo incríveis, mas a Disney foi criada na narrativa, né, do sonho, da maravilha, da coisa incrível e tudo mais. Beleza? Eu sempre digo isso, né? África do Sul, Moçambique, Angola, tem lugares em termos de paisagem muito mais bonitos do que, sei lá, o Havaí. Mas, em geral, as pessoas querem fazer turismo no Havaí, porque os impérios são narrativos. E a narrativa que construiu o nosso mundo ocidental é uma narrativa que opta por certos lados e exclui outros. Isso não é motivo de pânico e desespero, mas é motivo de consciência histórica da situação na qual nós estamos e na construção histórica que levou até o que a gente tem hoje. Dito isso, a gente começa a entender e delinear o final da obra. Estou aqui, repito, fazendo um apanhado geral, depois, vocês, por favor, não deixem de ler tudo isso. Eu acho bacana a gente ter essa aula logo agora, faltando ainda um tempinho para a prova da UERJ, porque agora vocês podem ler o livro com calma, já com uma ideia mais clara na cabeça, né? E vocês vão poder fluir melhor na leitura. Leão Barreto, não, desculpa. Policarpo Quaresma, o ato falho, personagem e autor. Policarpo Quaresma tem na terceira parte da obra, ele vai presenciar a Revolta da Armada. A Revolta da Armada acontece no final do século XIX, começa em 1893, tá? Que é uma revolta da Marinha contra Floriano Peixoto, contra o presidente da época, o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. O segundo, Floriano Peixoto, né? E essa época do Floriano Peixoto é que o Policarpo Quaresma vai se passar. Leão Barreto escreve o livro já em 1911, portanto, depois dessa época, mas era algo muito próximo, né? 1911, falar de final do século XIX era algo muito perto. E não à toa, um dos personagens da obra é Floriano Peixoto, o próprio Floriano Peixoto, né? Policarpo vê aquela revolta, ele acha uma barbaridade, um absurdo o tratamento que é dado aos revoltosos. Lembra vocês que o próprio Floriano Peixoto era extremamente autoritário, violento, né? Como a República começou com um golpe, né? O primeiro nome da República Brasileira, o primeiro momento da República Brasileira chama-se República da Espada, né? Um país que inaugurou sua República com uma espada não teria como ter um futuro menos autoritário e violento, né? Então é fácil, a gente olha para trás e entende. Eu vejo muita gente dizendo coisas como: ai, nossa, mas a política brasileira ficou corrupta e autoritária. Ela é um projeto corrupto e autoritário, desde a primeira caravela que chegou aqui. Mas depois a gente conversa sobre isso.
A questão é, Policarpo fica aterrorizado, ele acha uma barbaridade o tratamento dado aos revoltosos e decide oficialmente dirigir a Floriano, dizendo, né, ele que ama essa pátria, que ama isso e tudo mais, ele se dirigiu ao Floriano para falar que aquilo era um absurdo. Floriano Peixoto acha bastante impertinente, inoportuno o Policarpo Quaresma dizer isso, e aí ele tem seu grande momento de frustração, sua grande frustração, que é o seu triste fim, e como eu disse, não vou dar esse spoiler, eu quero deixar um gancho para vocês lerem. A terceira frustração de Policarpo Quaresma é a frustração política. Tá? Ele decide se voltar ao Floriano Peixoto, presidente lá da época, e ele é completamente rechaçado, completamente visto como traidor da pátria, praticamente. E ele tem a culminância da sua frustração, que vocês vão ler e vão descobrir qual é. Quem quiser o spoiler, me manda mensagem, que eu já ouvi muita bronca por causa de spoiler nas minhas aulas, então quem quiser bronca, manda mensagem, tá? Beleza, então, quem quiser bronca não, quem quiser o spoiler, manda mensagem. Essa imagem que eu coloquei aqui no final é a própria Revolta da Armada, tá? Vocês devem estar enxergando aí no finalzinho desse handout que eu fiz, a Revolta da Armada, que é essa revolta dos marinheiros. Galera, então a historinha da obra é essa. Eu já contei para vocês o grosso do enredo e fui topicalizando as coisas importantes. Vamos agora analisar de maneira mais técnica, porque a UERJ pode cobrar 1000 coisas de vocês. Quais são os aspectos assim literários importantes? Quem estiver anotando aí, o que eu sugiro muito que você faça, ou quem estiver tirando print, pega aí o print, copia essa última parte. Quais são os aspectos da obra que a UERJ pode cobrar de você, ou quem está assistindo aí já fez o vestibular, aspectos importantes da obra, para você entender esse livro maravilhoso que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Primeiro ponto, que atravessa toda a obra do Lima Barreto, não só esse livro, é o regionalismo. Tá? Na escola a gente aprende aquele conceito de pré-modernismo, né, que é um grupo de autores antes do modernismo, e o Lima Barreto o tempo inteiro a gente fala sobre isso, regionalismo, foco nas regiões do Brasil, Monteiro Lobato, não sei o quê, Euclides da Cunha. O que significa na prática regionalismo? Regionalismo significa que esta obra que vocês estão lendo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele tem uma referencialidade geográfica e histórica. O que significa isso? O livro tem tempo e tem espaço muito claramente marcados. Ninguém vai ler esse livro e ficar na dúvida. Será que se passa no Paraná? Será que se passa na Bahia? Não, você não vai ficar na dúvida. O livro é claramente uma obra do Rio de Janeiro, assim como todos os livros do Lima Barreto. É uma obra claramente da Primeira República. O Floriano Peixoto é um personagem. O Floriano Peixoto é um dos antagonistas da obra, né? Então vocês têm que ficar muito atentos a essa marcação de tempo e espaço que está no livro. Todas as obras de Lima Barreto, todos os livros dele são claramente obras cariocas. Ele é um escritor carioca por excelência. A UERJ pode muito bem te perguntar isso, relacionar a ideia política da época, a ideia do espaço, como é que o espaço aparece, como é que o Lima Barreto faz uma geografia da linguagem, ele faz uma cartografia da sua linguagem. Vários momentos da obra ele está descrevendo o pedaço, tem uma parte interessantíssima que ele fala dos subúrbios do Rio de Janeiro, né? O Lima Barreto é um autor suburbano por excelência. Ele fala muito dessa questão geográfica, do espaço, da rua, do tipo de rua, do da avenida. Lembra que nessa época está acontecendo a Reforma Pereira Passos, né? Bota abaixo, lembra disso? Derruba tudo e constrói a Paris dos trópicos. Leão Barreto é um grande crítico a esse projeto. Então, ele faz uma cartografia da linguagem nas suas obras, tá bom? Isso é muito importante. Além dessa questão, a gente tem a linguagem que é mais simples, né? Se você pegar para ler o livro hoje, escrito há 100 anos, você vai dizer, nossa, mas não é tão simples assim, tem coisa mais fácil. Claro, porque o livro foi escrito há 109 anos. Mas se você compara o Leão Barreto com um poeta parnasiano, da mesma época, um pouquinho antes, ou se compara mesmo com o Euclides da Cunha, que é da mesma época, você já começa a ver que o Leão Barreto ele tem uma simplificação da linguagem muito interessante. Tanto que, na época, ele foi muito criticado, né, por escrever errado. Ele não escrevia naquela linguagem super formal, aquela linguagem extremamente erudita que os autores da época usavam. Tudo bem? Nós vamos ter, como eu já comentei, a ideia da crítica, da exclusão e do nacionalismo que vai ser revisto, que vai ser analisado de novo. Como assim? A crítica social está no fato óbvio, né, dele botar o Floriano Peixoto, que é presidente, o nome, ele nem disfarça, o nome do personagem é Floriano Peixoto, faz uma crítica direta à desigualdade, à pobreza, nesse caso específico, ele nem pega o racismo de maneira tão intensa como em outros livros, mas ele fala do autoritarismo o tempo inteiro, né, autoritarismo da República e tudo mais, né, que é essa ideia da exclusão. Repito, a própria ideia da loucura é uma grande temática da exclusão, né? Policarpo é um excluído,
Tem uma cena belíssima no livro, que o Floriano Peixoto, lá no final, vê o Leão Barreto, desculpa, vê o Policarpo Quaresma e diz: Policarpo, tu és um visionário. Olha que interessante. Tu és um visionário, tu és um sonhador. E não à toa, a grande Lilia Schwartz escreveu a biografia de Leão Barreto, Triste Visionário. Esse nome é genial. Esse livro é todo genial, tá? Leiam, por favor. Mas o título já é genial. E aí, quando o Floriano diz: Policarpo, tu és um visionário, isso também é marca de exclusão. Você é um sonhador, você está com uma cabeça na lua, né? E o Policarpo é um cara sonhador. Em última análise, se a gente parar para analisar essa revisão do nacionalismo, essa crítica feita à pátria e à república, em última análise, Triste Fim de Policarpo Quaresma nada mais é do que a síntese da frustração que aquelas pessoas sonhadoras têm em um país cuja linguagem é a linguagem do autoritarismo. Vou repetir. Policarpo Quaresma nada mais é do que o triste fim, do que a frustração que os sonhadores têm em um lugar cuja linguagem é a linguagem do autoritarismo. E por que eu digo linguagem do autoritarismo? Porque, rápido, pensa comigo. Se a gente pegar de 1500 até agora, não precisa nem pegar na época do Leão Barreto, não, até agora, 2020, a gente vê que a história do Brasil não é a história de um país democrático e igualitário com momentos autoritários. Portanto, a história do nosso país, cuja base é escravocrata, cuja base é colonial, é uma história com alguns momentos que não são autoritários e democráticos. Mas se a gente analisar de uma maneira geral, se a gente conseguir, se a gente for parar para realmente perceber historicamente o país, desde o século XVI, quando o Brasil entra no concerto de nações ocidentais com as grandes navegações e com a chegada dos portugueses, até agora, 2020, nós vemos um país de base autoritária. O que significa um país de base autoritária? Como diz a grande historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, a escravidão no Brasil não foi apenas prática comercial. A escravidão no Brasil enraizou-se como linguagem. Tá? E essa ideia nos mostra como a gente tem uma prática do autoritarismo que se enraizou realmente. Um autoritarismo que tem suas várias nuances, seus vários ângulos, suas várias camadas, até os dias de hoje. Nós tivemos um país atravessado, um país de história muito curta, mas ao mesmo tempo atravessado por várias ditaduras. Só no século XX nós temos, no final do XIX, a ditadura que começa a República no Brasil, na República da Espada. Depois nós temos com o Marechal Floriano Peixoto, Marechal Leonardo da Fonseca, e depois o Floriano Peixoto. Lembrando que Floriano Peixoto é um personagem do Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele é o antagonista. Logo depois nós temos a Era Vargas, né, em 30, e depois em 37 o Estado Novo, começa uma ditadura. Depois nós temos um pequeno momento de intervalo, e a época ali do Dutra, JK e tudo mais, Vargas volta, e em 64 temos outro golpe militar. Então, assim, se a gente analisa só o século XX, a gente vê como a história do nosso país é arraigada em bases autoritárias, uma democracia ainda frágil, uma democracia ainda problemática, uma democracia que a duras penas tenta se estabelecer. Leão Barreto percebeu isso lá atrás. Em última instância, o triste fim de Policarpo Quaresma é a trágica, é a lastimável narrativa de um sujeito sonhador dentro de um país cujos sonhos são impossíveis. Um país cuja linguagem é autoritária faz com que os sonhos sejam absolutamente impossíveis. Não à toa nós temos aquele momento emblemático da obra, do romance, quando o próprio Floriano Peixoto olha para Policarpo e diz o quê? Policarpo, tu és um visionário. Quaresma, tu és um visionário. Então, a ideia do visionário, que depois entra na biografia do Leão Barreto, né? Quando a historiadora Lilia Schwartz escreve sua biografia, a biografia de Leão Barreto se chama Leão Barreto Triste Visionário. Olha que interessante, a mescla aí do personagem, do autor com o personagem. Quando lá no livro, o personagem do Floriano Peixoto diz para o protagonista, tu és um visionário, é isso que está em jogo. É esse olhar que quer vislumbrar um horizonte de possibilidade, quer vislumbrar o horizonte de um país que na cabeça de Policarpo é perfeito, mas o título já anuncia o destino trágico daqueles que ousam sonhar em um país de base autoritária. Tá? Daí a lógica de triste fim, a lógica de sonhos frustrados. A vida de Policarpo é atravessada por frustrações. Em última análise, é a frustração que compõe a possibilidade trágica de ser brasileiro. É disso que o Leão Barreto está falando com a gente. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês venham a ter sobre isso, eu me ponho à disposição. Tá? Meu Instagram é chagasgabi.
vocês podem me procurar, mandar mensagem à vontade, uma alegria poder partilhar com vocês, conversar com vocês sobre isso. Contem sempre comigo, acompanhem os vídeos sempre do Ensinamate, lá todos os demais vídeos que eles fazem, são todos incríveis, todos muito bem produzidos e dedicados. E no mais, boa prova da UERJ, contem sempre comigo, não esqueçam, a UERJ resiste, assim como o Leão Barreto, assim como o Policarpo Quaresma, a UERJ resiste, a UERJ vale a pena, contem sempre comigo, contem sempre com todos nós do Ensinamate. Tudo bem? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado, valeu.